Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. É um privilégio estar aqui com vocês nessa live. Estou passando também para lembrar que neste mês de fevereiro nós teremos live com nosso professor amanhã, André Henke. Nós teremos com o professor Zé Bruno. Nós teremos com o nosso professor Antônio Carlos Sintra, que vai estar ministrando um curso novo, um curso intensivo sobre o mundo corporativo e a vida cristã. Então, um curso muito legal, muito relevante para os dias atuais. E hoje a nossa conversa é com o nosso professor e pastor Ziel Machado. Então, vocês podem ir entrando, fiquem à vontade. Daqui eu acho que é um minutinho ele já está entrando para a nossa conversa de hoje. Olá, Carlos, e seja bem-vinda. Leila, Elaine. Uma alegria ter vocês aqui. Só um minutinho que eu vou chamar o professor Ziel. Bom, gente, aproveitando que vocês estão aí, o pastor Ziel está aqui na sala do lado. Nós estamos em aparelhos diferentes. Mas se você quiser mais informações sobre o curso Prática do Pastorado, acredito que alguns alunos aqui que estão na nossa live já participaram desse curso Prática do Pastorado. Alguns já se matricularam para esse semestre. Então, não perca tempo. São, assim, 5 meses, de 4 a 5 meses, são maravilhosas, são maravilhosas. Eu tenho certeza que a sua percepção de ministério pastoral, de vida ministerial, você vai sair com uma visão completamente diferente. Acho que ele está entrando agora. Pronto, ele está entrando. Vamos ver. O pastor Jefferson está dizendo que já participou. Nós também temos no ateliê ministerial, o nosso pastor Ziel, ele ministrou uma aula de 2 horas, quase 2 horas e meia, falando sobre o cuidado pastoral. É imperdível, gente. E também o curso intensivo que ele vai ministrar nos dias 6 a 10 de maio, o curso de Teologia, Vocação e Práticas Pastorais. É um curso de 1 semana maravilhoso também. Hudson, Eduardo, aqui está dizendo esse curso vai ser bom demais, já quero fazer, então não perca a oportunidade. Esse ano de 2024 é um ano que promete bastante, então aproveite e faça sua matrícula já. Nosso pastor Ziel já está entrando na live. Opa, cheguei. Olá, pessoal. Opa. Boa tarde. Olá, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado. Vocês me ouvem bem aí? Me ouvem bem? Sim, ouvimos bem. Ah, legal. Que bom. Eu só não estou conseguindo ver a sua imagem, professor. Ah, é? Por que será? A minha imagem está aparecendo para o senhor? Aparece. Certo. Então tá bom. Tem aqui Deixa eu ver. Comigo. Opa! Agora tá aparecendo para todo mundo, pastor. Aqui aparece, isso. Olá, Fábio. Oi? Eu tô vendo que o pessoal aqui, eles estão dizendo que está aparecendo sim. Ah, é? Tá bom. Então é isso. Então vamos lá. Pessoal, sintam-se à vontade. Como eu disse lá no início, essa é a nossa primeira rodada de lives nesse mês de fevereiro. Até para que vocês conheçam nossos professores, para que vocês conheçam os nossos cursos, as nossas disciplinas. E hoje nós estamos tendo o privilégio de ter o nosso professor, vice-reitor e pastor Ziel Machado. E seja muito bem-vindo, professor. Eu estou muito feliz de participar com você aqui, Evandro. Graças a Deus pela essa oportunidade. Que alegria. Então, vamos lá agora para esse nosso
para essa nossa conversa sobre prática do pastorado, que é o nome de uma das disciplinas que o nosso professor Ziel vai lecionar nesse primeiro semestre de 2024. Nada mais importante do que nós escutarmos o nosso pastor Ziel, para ele contar um pouco sobre a caminhada cristã dele, a caminhada pastoral de tantos anos, né? E inclusive já ele vai contar para vocês hoje que ele está comemorando uma data importante, e nada melhor ouvi-lo sobre o momento em que ele decidiu seguir a vocação dele, né? Que é a área ministerial, é a área também de ser pastor em uma igreja aqui em São Paulo. Então, professor Ziel, nós estamos aqui a postos para lhe ouvir. Vai ser um privilégio ter esse momento contigo. Joia. Eu vou começar com uma história bem engraçada, uma história da minha infância, que eu acho que pode ajudar a entender um pouquinho como é que eu fui convivendo com essa ideia, com essa compreensão de um chamado que depois se tornou um chamado pastoral mais efetivo. A história é a seguinte: quando eu era pequeno, eu e minha irmã éramos pequenos, meus pais estudavam à noite e tinha uma senhora, a dona Leonídia, que tomava conta da gente em casa enquanto meus pais estudavam no período da noite, final da tarde, início da noite. E um dia eu resolvi descobrir a minha vocação e eu resolvi testar se eu seria um bom cabeleireiro. Então eu peguei todas as bonecas da minha irmã e cortei o cabelo de todas as bonecas da minha irmã. E aí eu fiquei convencido que eu podia cortar bem cabelo. E eu pedi então que a minha irmã sentasse numa cadeira, coloquei uma toalha no pescoço dela e cortei o cabelo dela. E quando meus pais chegaram, eu descobri que eu não tinha vocação para barbeiro, para cabeleireiro, porque eles me fizeram entender que a minha vocação não era essa, porque eu tinha feito uma travessura grande, né? E aí, então, eu sempre muito criativo com essas travessuras, e um dia, então, eu resolvi fazer como eu vi o meu pai fazendo na igreja, pregando na igreja. Então, eu peguei todas as bonecas da minha irmã com o cabelo cortado já, e eu estabeleci que a minha irmã seria minha diaconisa na igreja para me auxiliar no culto. Eu coloquei a Bíblia sobre uma mesa e eu preguei para as bonecas que a minha irmã tinha, todas sentadas na minha frente. E como bom batista, naquela época eu fiz o apelo e a minha irmã passava por trás das bonecas, levantando as mãos das bonecas. Então, todas as bonecas da minha irmã se converteram naquele dia. Quando meus pais chegaram em casa, me viram pregando para as bonecas da minha irmã, não acharam ruim. Então, eu falei, talvez eu tenha uma vocação para esse negócio, né? Então, é uma história engraçada da infância que mostra um pouco essas... Dentro do meu universo de possibilidades, vendo alguns modelos. Eu cresci numa casa de meu pai era pastor batista, fui educado dentro de uma igreja batista, mas fui formado numa escola católica, uma escola franciscana. Então, recebi muita influência franciscana, muita instrução de cuidado das pessoas, de caminhar de maneira mais simples. Então, foi muito importante essa experiência. Então, mais tarde, no contexto já na época da escola secundária, eu comecei o processo de evangelizar os colegas na escola, convidando para o estudo bíblico. Conheci o ministério da ABU na época e fui me envolvendo com o ministério estudantil e acabei cuidando por um bom tempo de trabalho de evangelização entre secundaristas e depois entre universitários. Então, aquilo que foi uma atividade voluntária de compartilhar a fé com pessoas no contexto da escola, acabou depois se tornando uma vocação de cuidar de pessoas. Eu me envolvi com a ABU, primeiro no Brasil, depois na América Latina, depois na ABU Global, cuidando de pessoas, ajudando pessoas a compartilhar a fé no contexto da universidade, no contexto da escola. Mais tarde, depois de já ter concluído parte da minha etapa de formação teológica, a universidade, tudo isso, surgiu a oportunidade, então, de participar de uma equipe pastoral de uma igreja. Então, hoje, exatamente, completa 32 anos que eu estou participando de uma equipe pastoral de uma mesma igreja aqui na cidade de São Paulo.
Então, essa descoberta para o Ministério Pastoral foi uma descoberta gradual, onde as comunidades, os espaços onde eu vivenciava a fé cristã, sempre criaram oportunidades para o ensino, no primeiro momento. E as pessoas apreciavam e encorajavam a que eu continuasse me dedicando a ensinar. Depois, com o tempo, eu comecei a ouvir das pessoas que elas gostavam de conversar e trocar ideias. E algumas pessoas foram me fazendo entender que eu podia ajudar no cuidado de pessoas. Então, ensinar a Bíblia, ouvir pessoas, ajudar pessoas a pensar em voz alta, a chegar a alguns consensos. Então, pouco a pouco, esses elementos da prática pastoral foram se constituindo o meu modelo e estilo de vida e sendo reconhecido pela comunidade, até que a comunidade onde eu estava me convidou para seriamente considerar o exercício pastoral. Então, eu tive essa confirmação da comunidade, da vocação, do chamado. Então, porque por mim mesmo, eu acho que eu não teria coragem de entrar nisso. Mas uma vez que a comunidade foi confirmando e reafirmando, e eu fui vendo que fazia sentido o que era dito, então foi um processo lento, gradual, coletivo, também individual, de amadurecer a vocação. Foi assim que foi surgindo a vocação pastoral, onde eu estou esse tempo todo já. Que alegria. Aproveitando e pegando o gancho com o senhor, eu acredito que existam pessoas que talvez estejam aqui na nossa live e que eu andei conversando com algumas e é recorrente essa pergunta nos corredores de seminário, de escolas teológicas, que é sobre a vocação. O senhor acabou de apresentar para nós como foi o seu processo de descoberta da vocação. Para alguns é mais claro, para outros nem tanto. E às vezes a idade vai chegando, a pessoa ela vai chegando por volta dos 30 anos de idade e por volta dos 40 anos de idade e ela ainda se pergunta qual o meu papel, qual a minha função ministerial. Eu tenho desejo de servir em algo, mas eu estou perdido. Para esse caso, pastor, que eu pessoalmente já vi muito, inclusive em alguns acampamentos jovens também, e tem essas perguntas, né? Assim como são cobradas e pelos pais ou pela família em qual universidade eles vão estudar, e etc. E isso gera, de certa forma, uma ansiedade, né? Muitas pessoas têm esse sentimento com relação ao ministério. Então, existe algum direcionamento, algum exercício que o senhor ajuda as pessoas que procuram a discernir qual é a vocação deles? Cortou um pouco algumas vezes, acho que eu entendi a questão. Se eu responder equivocado, você me corrige. Mas tá bom. Sobre esse desenvolvimento, sobre o que eu entendi, é sobre discernimento vocacional. Essa é a pergunta. Isso, esse processo. Isso, exatamente. Tá. O processo de discernimento vocacional. Tá. Na Escritura, nós temos diferentes modelos de chamado, né? Se você olhar para a forma como Deus chamou Josué, como chamou Moisés, a forma como Deus chamou Elias, a forma como Jesus chamou os discípulos, a forma como Neemias foi chamado para aquela tarefa. Então, nós temos uma variedade de abordagens de chamados distintos. Isso ajuda a gente a entender que não existe uma única forma exclusiva de descobrir o seu chamado vocacional. Mas eu tentaria ser bem simples e bem genérico nesse sentido. Eu diria, olha para o seu coração profundamente e presta atenção no que a comunidade te diz. Uhum. Então, aquilo que você vai tendo paixão, preocupação, mobiliza a tua oração, te anima a fazer, e aquilo que a comunidade vai confirmando, né? Olha, você ensina bem. Quando você ensina a Bíblia, eu consigo compreender com mais claridade. Eu gosto de conversar com você, porque conversando com você eu consigo elaborar melhor minhas decisões e tal. Então, existe esse sinal externo que a comunidade dá para a gente, da nossa vocação. Existem também as convicções internas que o próprio Espírito nos dá.
os nossos desejos, aquilo que nos alegra a fazer, aquilo que a gente sente vontade de fazer e sente alegria em fazer, mesmo apesar das dificuldades. Então, eu diria que há evidências internas e há confirmações externas que se unem e vão amadurecendo essa decisão da vocação. É importante que a gente perceba o lugar da comunidade nesse processo. Senão a gente pode virar um Don Quixote. A gente pode se autoconvencer de que somos chamados por uma questão outra, de preferência pessoal, ou de desejo de projeção, ou uma necessidade de afirmação pessoal, ou o receio de lidar com a vida secular, então a gente prefere ficar na igreja, que é um lugar mais seguro. Então, existem motivações que não são boas, existem discernimentos ou intuições que a gente está mais fugindo da vocação, na verdade, do que ir ao encontro da nossa vocação. Então, é importante buscar discernimento, ter palavras de sabedoria de pessoas mais experientes, ver o impacto da comunidade, ver a vocação do nosso coração, aquilo pelo qual nosso coração arde, esse tempo de oração, de busca de Deus, a maneira como Deus nos guia em paz, apesar das dificuldades. Então, é um conjunto de elementos que nos ajudam a discernir essa vocação. Isso não quer dizer que vai ser sempre algo fácil. Fácil não. Se fosse fácil, não chamava Ministério Pastoral, chamava-se pudim, porque pudim é fácil. Mas, né, é mais fácil. Se você quer a afirmação pessoal e aceitação, é melhor vender sorvete, porque todo mundo gosta de sorvete. Ou vender pipoca, todo mundo gosta do pipoqueiro. Mas o Ministério Pastoral também tem dimensões conflitivas, tem situações onde é necessário confrontar pessoas, desafiar pessoas, considerar, não apoiar algumas iniciativas, apoiar outras iniciativas. Então, isso pode gerar, como sempre, gera tensão. Então, eu diria que é muito importante olhar para o coração, olhar para as preferências pessoais, olhar para aquilo que o Espírito Santo está fazendo em você e olhar para aquilo que a comunidade está te dizendo também para ajudar a chegar a essa conclusão. Mais importante do que fazer coisas para Deus, é importante perceber o que é que Deus está fazendo em nós. Então, o discernimento vocacional surge dessa atenção cuidadosa sobre a ação de Deus em nós. Muitas vezes o nosso narcisismo e a nossa cultura de poder faz com que fatores externos nos levem a pensar que eu quero influenciar pessoas, eu quero ter destaque no meio das pessoas. E aí opta pela prática pastoral como um espaço narcísico desse exercício de influência. Mas por isso que é importante a gente olhar com muita atenção para aquilo que Deus está fazendo em nós, discernindo esses caminhos. O Provérbios 3, 5 a 8, diz assim, né? Reconhece o Senhor nos teus caminhos. Né? Aí, então a pergunta é essa, de que forma eu reconheço o Senhor nos meus caminhos? Né? Então essa é uma pergunta difícil, que demanda calma e paciência e sabedoria para poder discernir. Né? Uhum. Sim, professor. E até já pegando o gancho, né, que o senhor está falando sobre vocação, nesse semestre nós teremos uma disciplina de curso intensivo, né, que chama Teologia, Vocação e Práticas Pastorais, com o pastor Ziel. Então, se você quiser, você que está aqui na live e quiser aprofundar mais essa conversa, essa troca com o nosso pastor Ziel, nós temos, será em maio, de 6 a 10 de maio. Então, você pode entrar em contato com a secretaria e pedir mais informações e se inscrever nessa disciplina, que ela é imperdível. Ela é imperdível. Muito do que o pastor Ziel aqui, do que o pastor Ziel está falando, são coisas que eu presencio diariamente aqui no Servo de Cristo, na disciplina prática do pastorado que eu tive o privilégio de
de cursar com ele no semestre passado foi maravilhoso. E foi maravilhoso e me ajudou a discernir, a entender um pouco de qual voz. É a voz do Espírito Santo que eu estou escutando, é a voz do meu ego, porque, né, pastor, e como nós estamos vivendo num período de redes sociais, muito forte a exposição própria, né, da performance, mas nós temos aprendido e com o senhor, de que a vida pastoral, que o ministério e a teologia, ela se faz de joelhos, né, não se faz necessariamente somente de pé, ela se faz principalmente de joelhos. E pastor, até falando sobre agora a disciplina prática do pastorado, que é o tema da nossa live, e o senhor, como vice-reitor, envolvido diretamente, né, lecionando essa disciplina, na construção dela também para o seminário, por que o seminário e Servo de Cristo entende que é necessário uma disciplina chamada prática do pastorado? Qual o objetivo dessa disciplina? A quem ela visa alcançar? É um grupo de pastores e são teólogos? Qual é o objetivo dessa nossa disciplina prática do pastorado, pastor? Então, a prática do pastorado, ela vem dentro desse campo mais amplo da teologia prática. Então, você tem pessoas que se dedicam ao estudo da teologia pelo estudo da teologia, cujo desejo deles é o ensino teológico, ou o desejo deles é escrever, é um foco mais acadêmico no trato com a teologia. Outros buscam o estudo teológico como uma formação para servir na comunidade local, na igreja local, para cuidar de pessoas, para orientar pessoas, para ajudar as igrejas. Então, nós estamos nesse segundo campo, dentro da nossa escola, cuidando daquelas pessoas que consideram a possibilidade de exercer o ofício pastoral. Não necessariamente sendo pastor ordenado, mas cuidando de pessoas. Pessoas que abrem a Bíblia em público, pessoas que ajudam outras pessoas a crescer no discipulado cristão. Então, nesse curso de prática pastoral, a gente aterriza a teologia pensando no cuidado da igreja local, no cuidado das pessoas, no ensino no contexto da igreja, no acompanhar pessoas nos seus diferentes momentos de vida, ajudar as pessoas nos seus momentos de conflito, caminhar com as pessoas nas suas fases difíceis de limitações de saúde, limitações emocionais, ou crises familiares, todo esse conjunto de situações que acontecem na vida de todo mundo e que algumas pessoas, por causa da sua fé, no contexto da igreja local, gostaria de ter um acompanhamento pastoral nessas situações. Então, a gente ajuda os alunos a se prepararem para essas situações que ele vai vivenciar no exercício de cuidado das pessoas no contexto da igreja local. Então, a gente aterriza de forma mais prática essa reflexão teológica visando nutrir a igreja e cuidar da igreja nesse processo do discipulado cristão. Muito legal. E, pastor, existem pessoas, ou pastores mesmo, que já têm uma trajetória ministerial, que procuram também esse curso para fazer aqui no seminário, junto com o senhor? Tem pessoas que vêm fazer tipo uma revisão, né? Porque a gente trabalha com vários autores, então algumas pessoas têm interesse de estudar mais sistematicamente um autor que não teve oportunidade de ler, então a gente procura ter um universo bastante representativo de autores, de várias tradições evangélicas e cristãs diferentes. A gente tem alguns autores que nem sequer são evangélicos, mas que estão no exercício do cuidado pastoral, autores como Segundo Galileia, autores como Hans King, mas que são autores de tradição cristã que nos ajudam a refletir sobre alguns aspectos da prática ministerial. Então, nós temos tido alunos que estão pensando na possibilidade do pastorado, temos outros alunos que já estão exercitando o pastorado, tem outros alunos que querem rever a prática pastoral deles, por meio das conversas, da sala de aula, por meio das leituras, dos debates. Então, nós temos um grupo variado de alunos. E outros, por curiosidade, né? Diz, olha, eu não penso em ser pastor, mas queria entender como é que é essa experiência, então vem e participa. Então, o curso está bem aberto para interesses divergentes, ou diferentes, ou variados, no que diz respeito à prática pastoral, né? Não precisa ser pastor,
ou querer ser pastor. Mas eu diria, se você está na igreja cuidando de pessoas, esse é um curso bom para você fazer. Legal. Muito bom, pastor. Eu tenho mais uma pergunta que talvez vai de encontro agora especificamente ao ministério pastoral, né? Em conversa até com um conhecido meu que está no ministério pastoral, a nossa troca gerou uma pergunta, né? Inclusive eu gostaria de compartilhar com o pessoal aqui no grupo, e se o senhor puder responder, e por favor, que é o ministério pastoral. Ele não é um ministério fácil, ele é sim um ministério árduo, e eu tô aqui com uma pesquisa do ministério, do grupo Barna, né, que é de 2021, lá da Califórnia, que considerou que de 5 pastores, pelo menos 2 já cogitaram, né, já pensaram em abandonar o ministério. E os motivos principais são estresse, a solidão e a divisão política. E nessa troca com o meu amigo, que nós estávamos conversando sobre isso, veio a seguinte pergunta: o ministério pastoral, né, esse ministério de liderança, essa chamada, esse se resume a isso, a ser algo pesado, a ser algo difícil de lidar, ou tem algo a mais no ministério pastoral? Até porque muitas pessoas já vão com expectativas de, por exemplo, não, eu vou pregar, eu só quero pregar, eu não quero visitar pessoas, eu quero ser aquela pessoa que somente vai expor o texto bíblico e pronto. Para mim, isso é o ministério pastoral. Como o senhor entende a visão do ministério pastoral? Ele é sofrimento, ou é somente sofrimento, ou é somente performance? Como o senhor entende essa questão do ministério pastoral? Na vida da gente, em geral, não só no ministério pastoral, a vida, como a minha mãe dizia, não é somente formada de flores. Tem momentos difíceis e momentos agradáveis. Tem situações mais fáceis e situações mais difíceis. Então, o ministério pastoral, como ele é exercido na terra por seres humanos, ele não foge dessa dinâmica. Ele vai ter desafios, vai ter momentos de muita alegria, momentos de tristeza, momentos de muita paz, momentos tensos. Então, a gente não vai navegar em águas tranquilas o tempo todo. Então, mas a vida é assim. Não é somente o ministério pastoral. Em qualquer exercício profissional, em qualquer atividade, onde tiver ser humano, essas situações variadas estão presentes. O que é importante é a gente exercer o ministério com sabedoria, aprendendo da experiência de outros, para que a gente mesmo não se coloque em situações de risco e de problema. Então, muitas vezes, a nossa compreensão do ministério pastoral pode criar para a gente problemas, pode nos colocar em ciladas. Então, nós somos seres humanos, nós temos limites. Então, é uma ilusão achar que eu posso conduzir as pessoas por caminhos que eu não tenha conduzido. Então, a prática pastoral não pode ser uma negação da minha humanidade. A minha humanidade, ela não é contrária à minha vocação. A minha mundanidade, sim, o pecado é contrário à minha vocação, mas a minha humanidade não. Mas, às vezes, as pessoas têm um tipo de entrega pastoral, um tipo de dedicação que quase é uma negação da sua humanidade. São pessoas que não se cuidam, que não sabem noção de limites, por exemplo. São pessoas que se forçam a situações que não vão fazer bem. Ou enfrentam situações sozinhos que deveriam enfrentar em grupo ou com mais pessoas. Então, a vida é difícil, mas como diz a canção, é preciso saber viver. O ministério pastoral também tem as suas dificuldades, mas é preciso saber exercê-lo, para que nós mesmos, pela falta de sabedoria, não venhamos colocar a gente em risco. Então, eu costumo sempre usar a ideia do bully, né? Do equilíbrio homeostático. Então, se eu tenho um bully e o líquido sai por aqui, eu preciso repor aqui em cima. Então, se eu tenho só a saída, mas eu não reponho, eu provoco um desequilíbrio. Então, ninguém pode dar o que não tem. Então, eu preciso prestar atenção.
quais são as coisas que me drenam a energia? Quais são as coisas que me desgastam, que consomem a minha energia? Então, quais são as coisas que repõem a minha energia, que me agrada, que me faz bem, que me ajuda a ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio físico, de saúde? Eu preciso me alimentar, né? Porque saco vazio não para em pé, como dizia minha mãe. Então, às vezes, na nossa prática pastoral, nós temos um conceito de Messias. A gente acha que vai ser o segundo Jesus Cristo. Nós não somos Messias. Não precisamos ser Messias. Nós precisamos ser responsáveis com o talento que Deus nos deu. Então, não é incomum que pastores desejosos de servir, e pastoras desejosas de servir a Deus, acabem abraçando um estilo de ministério onde há uma entrega tão intensa que a pessoa descuida dos limites, descuida da sua própria saúde emocional, descuida da sua saúde espiritual, da sua saúde relacional, da sua saúde física, e aí quer tirar algo de si para dar, mas que não tem. E isso vai provocar o que a gente chama de burnout, esse esgotamento completo, porque secou, já não tem o que dar. Então, cada dia que passa é importante que pastores e pastoras sejam sábios na gestão da sua vocação, que saibam reconhecer os seus limites, que saibam reconhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, que saibam cooperar com pessoas, trabalhar como corpo de Cristo. Né? Você não é chamado para ser o Dom Quixote, fazer tudo sozinho. Então, o próprio Cristo caminhou com pessoas. O nosso Deus é um Deus trinitário. Então, é importante confessar um Deus que é trino e agir de forma trinitária na nossa prática pastoral. Eu sei que tem situações de pastores que estão, e pastoras, e missionárias que estão em lugares bem distantes, muitas vezes sozinhos, sem poder contar com a ajuda de outras pessoas. Então, a estes, eu diria, então, seja você mesmo por um tempo a sua própria ajuda. De que forma? Aprenda a reconhecer os seus limites. Então, é importante descansar, é importante se alimentar bem, é importante ter o lazer, caminhar um pouco. Se você não tem recurso para poder assistir um filme, caminhe por um lugar bonito. Se você não tem recurso para fazer uma viagem, compre um livro e viaje por meio da literatura. Mas você precisa cuidar de você. A gente modela com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente deixa de fazer. E as pessoas nos olham e aprendem do nosso exemplo. Então, assim como nós fazemos a asepsia física, nós tomamos banho, nós colocamos roupa limpa, nós escovamos os dentes, nós temos esse autocuidado, também o pastor e a pastora devem ter esse autocuidado. Eu não posso esperar sempre que os outros cuidem de mim. Quase nunca vão cuidar. A gente tem que fazer esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente tem que modelar para as pessoas esse cuidado. Então é importante reconhecer os nossos limites, sabendo que a nossa humanidade não é contrária à nossa vocação. Então ser pastor, ser pastora, não é um exercício de desumanização. Pelo contrário, o evangelho é para valorizar o ser humano nesse sentido. Então, o evangelho é para nos tornar plenamente humanos, para que a gente responda à vocação para a qual Deus nos criou. Ele não nos criou para sermos anjos, nos criou para sermos humanos. Então, é importante a gente respeitar os nossos limites, é importante a gente cuidar da gente mesmo e ajudar a que outras pessoas também aprendam a cuidar. Então, se você está sozinho, sem ninguém para se ajudar, seja você, nesse primeiro momento, a sua ajuda. Se você está num contexto onde há mais pessoas, procurem caminhar juntos e se ajudar mutuamente. Então, agora, claro, vai haver momentos onde o ministério é muito demandante, onde a gente vai se sentir solitário. Por isso que, nesse momento, é importante estar ao lado de pessoas. Mas mesmo quando nós estamos sozinhos, o apóstolo Paulo estava preso na ilha de Patmos, e nesse domingo o Senhor o visitou no meio da prisão. Então, não é incomum na história da fé cristã que profetas, apóstolos, líderes cristãos tenham sido visitados por Deus
nesses momentos de profunda solidão. Então, nós temos um Deus que cuida da gente. O que é importante é que nesses momentos de profunda solidão, nós tenhamos tempo para orar e buscar a Deus, para poder reconhecer essa presença de Deus. Assim como Deus surpreendeu a Elias na cova, da forma como ele veio ministrar Elias, é importante a gente também, com essa atitude de oração, saber reconhecer. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, dizendo: eu que estava abatido com lutas por fora e lutas por dentro, Deus que consola os abatidos, me consolou com a chegada de Tito. Quem são os Titos que Deus manda para nos consolar? Muitas vezes a gente está esperando um anjo, mas Deus manda Tito. Então, e a gente não está atento a esses Titos que Deus nos envia. É uma mensagem que chega, é alguém que aparece, é um WhatsApp que chega, alguém que liga dizendo: olha, eu estou orando por você. É um texto num livro que você está lendo e aquela palavra fala para você fortemente. Então, ficar atento a essas formas variadas do cuidado de Deus. O trabalho é bem difícil, não vou dizer, mas não é mais difícil do que outros trabalhos. Agora, o que acontece é que muitas vezes nós andamos sozinhos, quando não precisávamos andar sozinhos. Ou achamos que para que a gente seja um pastor efetivo, eu preciso negar a minha humanidade. Não, a minha humanidade não é contrária à minha vocação. Então, é importante a gente aprender esses limites, reconhecer os limites e cuidar desse processo. Amém, amém. Palavras importantíssimas para nós. E o pastor Ziel, inclusive, ele participa do nosso ateliê ministerial e ele tem um curso específico onde ele trata, né, de quem cuida do pastor, né? O pastor como ovelha e quem cuida do pastor. E é um conteúdo riquíssimo, não só para pastores, né, mas é um conteúdo para liderança, para pessoas que estão sobrecarregadas e precisam de um direcionamento ministerial. É maravilhoso, maravilhoso esse curso. Inclusive, eu estou lendo aqui algumas reverberações do pessoal. O Fernando está dizendo: o ativismo pode nos levar a acreditar que o mérito do ministério é nosso. Outros aqui está dizendo, o próprio Fernando também, síndrome do super-homem, né? O ativismo pode nos levar a pensar que o mérito é nosso, novamente. E, pastor, nós temos aqui no nosso chat uma pergunta também. Caso você tenha alguma pergunta e queira colocar, eu vou ler mais uma só pergunta, e caso alguém tenha, pode colocar aí. Mas é uma pergunta do pastor Jefferson Marques. Ele está perguntando quais foram seus desafios no pastoreio, e quais são, né, que o senhor ainda está, no pastoreio de uma igreja étnica. Então, o desafio que eu tive na igreja, quando fui convidado para trabalhar numa igreja de japoneses, é o seguinte: o modelo bíblico que nós temos no livro de Apocalipse é que diante do Cordeiro vai estar toda língua, povo, raça e nação. Pessoal, tive que entrar por dentro do fio e sair desse lado de cá agora. Então tá. Acho que a gente então pode ir encerrando, pastor. E se o senhor quiser deixar uma palavra final para o pessoal, quer deixar um... Muito bom, pessoal. Desculpe aí a nossa falha técnica aí, mas que bom que eu não estava tão longe assim, pude pular da outra sala para essa sala. Mas eu gostaria que vocês pudessem meditar em Provérbios, capítulo 3, de 5 a 8, e que prestasse atenção na parte do texto, bem no início do versículo 5, que diz: reconheça o Senhor nos seus caminhos. Presta atenção nisso, porque a gente tem tanto ruído externo e tanta distração externa, tantas coisas que nos fazem que nos influencia nossas decisões, mas o convite na fé cristã é discernir a ação de Deus nas nossas vidas. O que é que Deus está fazendo em minha vida? E a partir daquilo que Deus está fazendo na minha vida, a gente conseguir partir para fora, né? Descobrir essa ação de Deus interna no nosso coração e expressar externamente em obediência ao Senhor aquilo que o nosso coração está sendo convencido pelo Espírito para fazer.
Então, e aí nasce a vocação, né? Nasce a vocação nesse encontro da graça de Deus com a nossa debilidade. Então, não é um ministério que nasce a partir da fortaleza, mas é um ministério que nasce a partir desse encontro, da graça de Deus com a nossa debilidade, e aí Deus transforma. Então, não vira um ministério com base na força, mas um ministério com base no serviço, com base no cuidado que Deus tem por nós e o cuidado que Ele nos chama para ter com outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe vocês e aparece por aqui. Eu estou esperando vocês para a gente trocar essas ideias em sala de aula. Pastor, a Cis Santana está pedindo para o senhor repetir qual é o texto que o senhor acabou de citar. Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 8. Isso. Aí, o Laurence está mandando um abraço para o senhor. Um grande abraço, Laurence. Então, gente, que Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui. Obrigado, pastor Ziel. Foi uma alegria, viu? Eu espero vocês para um cafezinho, um abraço e um bate-papo aqui no seminário. E as resenhas. E as resenhas. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui com o nosso professor André Daniel Henke. Acredito que vocês conheçam. Ele também vai contar um pouquinho da história dele e sobre a disciplina Livros Históricos. Lembrando que a nossa disciplina ela é dada tanto presencialmente e você pode acompanhar online, dependendo de onde você esteja. Isso, exatamente. Nós teremos uma turma presencial também, o pessoal que está muito longe, eles vão poder participar no online, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, um grande abraço, Deus abençoe, até mais.